Vamos falar hoje sobre o dígito verificador do código do banco, o Bank Key. Ele tem lá o seu quarto dígito, onde aumenta ali a complexidade do cadastramento no dado mestre do fornecedor. Então, vejam aqui. Vamos entrar no parceiro de negócio. Aqui é o parceiro de negócio escolhido. Na aba Pagamentos, dentro dos dados gerais, nós temos aqui o banco favorecido. Esse banco ele vai receber ali pagamentos, transferências em geral. Aqui a composição dessa chave do banco é 3 dígitos para o código do banco, por exemplo, Itaú 341. O quarto dígito, que é o dígito do código desse banco. Então, existe um cálculo em cima desse 341 Itaú para gerar esse número 7, que é o dígito verificador deste código. E, por final, a agência em 4 posições. Esse dígito, geralmente, ele aumenta ali a complexidade de uma migração de dados e de cadastramento. O que é que eu vou propor aqui para vocês? Vamos entrar aqui no módulo de função, J_1B Convert Bank. Dentro desse módulo de função, basicamente já está dizendo a função dele. Ele vai tratar esse dígito verificador para escrever no seu KNAB 240 posições ou no programa ali do Itaú. Também adota lá o SysPag 240. O detalhe é que esse dígito verificador ele não vai para o teu arquivo eletrônico. Ele não vai. Ele apenas exige que você entre esse dado e depois não define mais nenhuma utilização para esse quarto dígito. Então aqui embaixo nós temos ali exatamente a posição dele. Na hora de escrever o arquivo, o banco para selecionar a agência, ele pula o dígito verificador ali na 4ª posição. Então a proposta é trocar esta posição direto para o 3 dígitos, ou seja, eu estou diminuindo o Bank Key de 8 posições do tamanho do campo para 7, e isso evitaria de ter, você não necessitaria mais cadastrar o 4º dígito. Você colocaria apenas 3 dígitos do código do banco, 4 dígitos da agência lá no teu dado mestre. Então você pode fazer uma lógica nesse ponto da sua função, em que ele, por exemplo, reconheceria os 2 formatos, ou adotaria simplesmente o formato reduzido de 7 posições. Consultando aqui a nossa estrutura, que essa estrutura, quem viu o vídeo anterior vai saber que essa estrutura está dentro do programa de impressão. Consulta o vídeo anterior para saber como que localiza essa estrutura. Detalhe de pagamento e transferência aqui do segmento A. Então nós vemos ali o A9 e o A10, que são os campos, os componentes. O A9, que é os 3 dígitos do banco, 3 posições. E aí vemos que existem 5 posições para a agência. Só que lá no banco, no Febraban e no Itaú, eles simplesmente tratam 4 posições. Ou seja, sempre ele vai escrever 0 no início da agência. Então, independentemente do dígito bancário que você cadastrar, seja no fornecedor, ali na F01 ou lá direto no BP, sempre o SAP vai remover aquela 4ª posição e colocar um 0. Então, tratando na função, colocando ali aquela lógica para 3 posições apenas à frente do código do banco, você vai trazer direto à agência e você pode muito bem fazer um cadastramento do seu BP com 7 posições para o Bank Key ao invés das 8 standard. Então aí você abandona aí essa necessidade do 4º dígito. Tá bom? Fica aí a dica. Espero que tenha ajudado. Um abraço.